Muito bem, meninos e meninas, meus alunos e minhas alunas, tenham todos um excelente dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula, a primeira aula da disciplina de Química das Soluções, QI 084. Essa aqui é a primeira disciplina da área de Química Analítica, eu vou falar um monte disso hoje para vocês, né? E eu tenho o prazer de iniciar esse assunto, né, de extrema importância para o conhecimento químico, de tal forma que a gente vai passar aqui várias aulas, não, pelo menos a parte que me toca, né, tentando conversar um pouquinho sobre química de uma maneira geral, sobre química das soluções, mais especificamente sobre equilíbrio químico, pontualmente, né? Então, essa é a minha missão, tentar trazer esses conhecimentos de uma forma clara e ampla para cada um de vocês. Nós vamos ter aulas de segunda e quarta-feira, de 10 ao meio-dia, né? Eu espero que a gente sempre consiga usufruir o melhor possível, né, nesse horário, de tal maneira que a gente consiga chegar ao fim dessa nossa disciplina com um bom desempenho da maior parte de vocês, né? De tal maneira que a gente possa progredir enquanto profissionais, né, no contexto do conhecimento químico, tá ok? Como eu disse, essa aqui é a primeira disciplina da área de Química Analítica, com a qual vocês estão tendo contato. Ela tem uma série de peculiaridades, a principal delas é que, fundamentalmente, essa disciplina aqui, ela seria muito melhor aproveitada da parte de vocês, se a gente pudesse estar fazendo o laboratório junto, né? Mas, em função de toda a situação, a gente não está tendo condição de fazer isso, mas, com certeza, na hora que vocês tiverem a chance de estar no laboratório fazendo a disciplina associada, né, a esse conjunto de assuntos, vocês vão perceber e vão se lembrar das várias coisas que a gente estudou aqui, tá ok? Não apenas comigo, mas também com a professora Rosana. Aliás, essa é uma disciplina um tanto quanto diferente, no contexto do conjunto de disciplinas que vocês têm no curso. Essa disciplina ela é ministrada por mim e por uma colega da área de Química Analítica, né? Essa disciplina, ela está com a gente, né, de tal forma que um colega da Fisicoquímica ministra para vocês a parte introdutória, né, e depois um colega da área de Química Analítica vem trazer as aplicações acerca do assunto com o qual nós estaremos trabalhando, né? Existem outras disciplinas assim no conjunto de tópicos do curso de Química, essa aqui não é a única, né? De tal forma que a gente consegue trabalhar algumas coisas de maneira mais pontual, mais uniforme, mais global também, né? Em termos de conhecimento, em termos de expertise, né, do conjunto de professores que a gente tem à nossa disposição, tá ok? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Luiz Fernando, não sou da área de analítica, apesar de fazer várias coisas, né, de trabalhar em vários assuntos ligados à área de análise, mas formalmente a minha formação é todinha na área de espectroscopia, ou seja, fisicoquímica. Aliás, eu dou uma disciplina, esse semestre eu estou ministrando também, que é uma optativa sobre espectroscopia, que eu sugiro a todos vocês de fazer, é uma disciplina muito legal, não apenas pelo professor que dá a disciplina, mas também pelo conteúdo dela, principalmente. Espectroscopia atômica e molecular, de sexta-feira, às 14 horas. Convido a todos que, porventura, tenham o horário e interesse em fazer essa disciplina, porque ela é uma disciplina introdutória muito bacana. Sobre espectroscopia, né? Então isso é mais legal ainda, sobre a estrutura da matéria.
Mas, voltando aqui à nossa situação, como eu disse, essa aqui é a primeira disciplina da área de Química Analítica, né, do contexto de disciplinas que vocês têm, né. É muito legal, porque a nossa disciplina, na parte de teoria, a gente vai aprender a trabalhar, talvez, um dos conceitos mais fundamentais em química que a gente tem à nossa disposição, que é o conceito de equilíbrio químico, aplicado aos mais diferentes tipos de cenários, de situações, de contextos, de sistemas químicos, né? Dentro desse objetivo, então, a minha parte aqui vai ser trabalhar com vocês dois grandes conjuntos de assuntos. O primeiro deles, nós vamos tentar entender o comportamento de uma solução que contém um soluto e um solvente. Então, vamos tentar montar um modelo na nossa cabeça para entender um pouco, né, dessa perspectiva ou desse sistema. E depois a gente vai apresentar a dedução da expressão para equilíbrio químico e alguns contextos gerais nos quais vocês podem entender a questão envolvendo equilíbrio químico. E aí, na sequência, vem a professora Rosana, nesse semestre, né, para aplicar o conceito de equilíbrio químico em vários sistemas diferenciados. Tá? Então, esse é mais ou menos o contexto. Como eu falei, essa disciplina ela tem um peso significativo no laboratório, né? E lá no laboratório, a primeira disciplina também, né, da área de Química Analítica, o que a gente faz é a famosa marcha analítica. Na marcha analítica, o que a gente aprende é um conjunto de operações e reações de determinação qualitativa de espécies químicas, íons, né? De tal forma que a gente tem à nossa disposição um arsenal para análise qualitativa dos mais diferenciados tipos de sistemas. É claro que no laboratório, em função de uma série de senões, né, a gente tem um universo muito reduzido, mas ele é bastante representativo e permite que a gente desenvolva o que de mais importante a disciplina pode trazer para a gente, que é desenvolver o pensamento analítico, né, a forma de você trabalhar de maneira correta no laboratório, de você se portar, de você desenvolver aptidões, né. Esse é um laboratório, é uma disciplina na qual você vai ter a oportunidade de trabalhar sozinho no laboratório, né? Então, isso é uma coisa importante, e vários dos alunos têm, né, desenvolvem, né, uma relação muito legal com essa disciplina por causa disso, né? E a gente vai estar todo o tempo aqui tentando chamar a atenção de vocês para as várias coisas que seriam ou serão importantes, né, no trabalho experimental, quando a gente tiver a possibilidade, né, de retornar às aulas experimentais, que tudo leva a crer que aconteça no ano de 2022, né, ou seja, no ano que vem. Tá ok? Eu vou aproveitar inicialmente para apresentar para vocês o cronograma da disciplina, né? Então, eu vou mudar minha tela aqui, né, para a apresentação. E aí, então, vocês passam a ter, né, a apresentação do cronograma. Quero lembrar que esse cronograma está disponibilizado lá no sítio da nossa disciplina, tá ok? Então, hoje, 17/5, a nossa primeira aula, então eu vou apresentar para vocês aqui o cronograma, e a gente vai trabalhar, né, um pouquinho sobre algumas coisas importantes dentro do contexto do curso, tá certo?
A gente vai ter um conjunto de aulas para tratar de propriedades das soluções, um dia para uma conversa, depois vamos mudar de assunto, vamos ter as aulas para tratar de equilíbrio químico, depois um dia livre para a gente tratar desse assunto, e a nossa primeira prova, que vai ser daqui a exatos um mês, 16 de junho, né? E essa aqui é a última atividade da qual eu participo com vocês. Da próxima aula em diante, a professora Rosana inicia, né, as aulas sob a responsabilidade dela, passando então a ter o conjunto de assuntos com os quais ela vai trabalhar e as demais provas. De novidade esse semestre é que a gente voltou a ter as 18 semanas convencionais de aula, então a gente tem aí bastante tempo, né, para a gente trabalhar o conjunto de assuntos que a gente quer com vocês dentro de um tempo bastante razoável, né? A gente, inclusive, está prevendo uma data específica para a realização de provas referentes à segunda chamada, tá ok? A gente tem que lembrar que a gente não está ministrando provas substitutivas, tá ok? Então, a gente tem esse contexto, nós vamos em aula, né, até o começo de setembro. O semestre termina formalmente dia 15 de setembro, né, é o último dia para a gente colocar as notas no sistema, tá ok? Então, a minha participação vem até aqui, vem até a prova 1, dia 16, né? Eu espero que até lá a gente consiga trabalhar bem as duas principais ideias, os dois principais assuntos que a gente pretende tratar com vocês, tá ok? Como eu disse, perdão, deixa eu voltar aqui, né? A gente, então, vai ter 4 provas, né? A média das 4 provas tem que ser maior ou igual a 60 para aprovação. O principal livro, texto que a gente usa é o livro do Brown, né? Mas várias das coisas que a gente vai tratar aqui, vocês também vão encontrar nos livros do Vogel, do Harris e do Skugg, né? Mas principalmente no livro do Brown, né? Eu já coloquei aqui a última edição, a tradução da 13ª edição, recém-lançada, né, em 2017, 2018. O livro está em português. Eu tenho uma cópia PDF desse livro que eu também disponibilizei lá no sítio, na nossa página, tá certo? Ou seja, vocês vão ter à disposição esse livro para estudar. Por favor, não comentem isso com ninguém, porque isso é crime, o que eu estou fazendo, né? Eu não poderia estar disponibilizando essa cópia para vocês, mas a gente consegue, eu sei das dificuldades. Esse livro está custando em torno de R$250. A picanha é mais cara, eu sei, né? Mas para que vocês possam ter esse livro. Basicamente, no nosso curso agora, né, a minha parte, nós vamos estudar os capítulos 13 e 15 desse livro, né? De tal maneira que a gente, então, vai ter a chance de ter esse livro em mãos, né? Mas eu sugiro, se vocês conseguirem, de alguma outra fonte, os demais livros, que vocês possam estar também acessando esse material para estudo, tá ok? Eu estou impressionado porque esse semestre a gente bateu todos os nossos recordes, né? Nós temos 43 alunos matriculados, e um número significativo de novos estudantes que estão pela primeira vez fazendo a disciplina, né? Sejam todos muito bem-vindos formalmente, né? E de tal maneira que a gente possa trabalhar esse semestre da maneira mais útil possível.
Algumas coisas importantes dentro desse contexto, a primeira delas, né? Eu sei que para vocês é sempre difícil, de alguma forma, vocês se manifestarem, então, aqueles que tiverem quaisquer dúvidas, podem usar da forma que for necessária. Vocês podem falar, perguntar, levantar a mão, né? A gente tem um botão aí de levantar a mão. Muitas vezes esse botão é inútil, principalmente quando eu estou fazendo a apresentação, né? Porque eu não tenho acesso à percepção desse botão. Então, a interrupção mesmo é a melhor maneira. Você pode escrever uma pergunta no chat e, de alguma forma, eu, em qualquer momento, posso ver, mas o mais importante é que vocês, de alguma maneira, consigam se manifestar para que vocês possam questionar qualquer assunto, né, que a gente esteja tratando, de tal forma que a gente possa transformar esse momento que a gente vai estar passando junto em alguma coisa de útil, tá certo? Já é difícil nas aulas presenciais, né? E tem sido muito, mas muito difícil nessas aulas remotas, tá? Outra coisa importante, todas as nossas aulas serão apresentadas para vocês, e na sequência elas estão sendo gravadas e serão arquivadas na nossa disciplina, de tal maneira que vocês vão poder ter acesso, né, a ver e rever cada uma das aulas que a gente trabalhou aqui, né? Isso é bom e isso é ruim, né? Isso é bom porque vocês podem estar sempre, né, tentando relembrar aquilo que o professor falou, e é ruim porque o professor, ao estar dando aula, ele está se atendo a um determinado conjunto de assuntos os quais ele está falando, e ele não está, em hipótese alguma, esgotando o assunto que você só encontra de maneira ampla nas fontes bibliográficas, tá certo? Então, é importante que vocês tenham isso em mente também. Apenas assistir a aula não adianta nada, né? Se você não for estudar, se você não pegar o material bibliográfico à sua disposição e ler e estudar, né, as chances de você se dar bem na disciplina, né, de você conseguir um bom aproveitamento, um bom rendimento, diminuem significativamente, tá ok? Mas isso é outra coisa importante. Vários dos materiais que, porventura, a gente venha a usar aqui, por exemplo, eu vou estar apresentando algumas das aulas, alguns contextos, algumas coisas em PowerPoint, eu vou estar disponibilizando isso para vocês, tá certo? De tal forma que vocês também têm um pouco desse material à sua disposição para o estudo de vocês, tá certo? Alguém quer fazer algum comentário, tem alguma colocação em relação ao nosso cronograma, em relação ao contexto da disciplina? Muito bem. Então, eu queria aproveitar, né, para trazer para vocês e falar um pouquinho para vocês sobre o contexto das disciplinas da área de química analítica. Gabriela está me perguntando aqui se as aulas serão toda segunda e quarta-feira. Sim, querida, né? Toda segunda e quarta-feira, entre 10 horas e 12 horas, né, nas manhãs de segunda e quarta-feira, serão as aulas, todas elas ao vivo e a cores, tá ok? Né? Como eu disse, essas aulas serão gravadas e estarão disponibilizadas no sítio da disciplina, né? Então, se por qualquer motivo algum de vocês não puder assistir a aula, por qualquer impedimento que tenha, né, a aula vai estar à disposição para ela ser assistida, né, a qualquer momento que vocês possam, tá bom? Professor, Oi. As provas serão realizadas no Moodle ou pelo Classroom? Não, pelo Classroom. Eu vou disponibilizar, eu e a professora Rosana,
a gente disponibiliza a prova para vocês aqui também na nossa página, tá certo? De tal maneira que vocês vão ter o tempo necessário que vai estar devidamente marcado, né? Para a gente poder fazer as provas. Alguém perguntou para mim aqui, deixa eu ver quem que foi, Vanessa, né? Se eu sei como vai funcionar as provas? Sei sim, querida. Eu vou fazer a pergunta, você vai ter que responder. Pronto, né? Respondendo certo, você ganha nota, respondendo errado, você não ganha nota. Né? Estou sendo brincalhão, né, para não dizer qualquer outro termo mais ofensivo, mas eu sempre gosto muito de fazer esse comentário do tipo, não se preocupem com a prova, né? Porque a prova ela é o ápice dessa história. Né? Uma vez que você tem o conhecimento adquirido, a prova é só um detalhe. Né? A presença vai ser contada pela participação das aulas? Olha, eu tenho solicitado, um outro comentário que eu vou fazer aqui, né? Eu tenho solicitado a cada um de vocês entrar no chat, escrever o nome completo e dar o enter, porque isso fica gravado. Né? Quem não fizer isso, não vai ter o nome gravado, logicamente, não vai ter a presença computada. Né? Eu não costumo reprovar por presença, tá certo? Se você for competente o suficiente de estudar por todos os materiais que você conseguir, vir aqui fazer a prova e tirar a nota, perfeito, né? Você pode ser o maior autodidata do planeta e, né, vai se dar bem em relação a isso, e não vai ser porque você não esteve na minha aula que você vai deixar de ser aprovado. Né? Entretanto, né, isso cria um problema seríssimo, porque, por exemplo, a disciplina que a gente ofereceu o semestre passado, né, de 34 alunos matriculados, 3 foram aprovados. Escutaram os números? 3 em 34. Sabe quantos fizeram a prova final? 3. Implicando que praticamente todos os demais abandonaram o curso. Ok? A nossa universidade ela é extremamente paternalista em relação a isso, né? Essa é uma briga antiga que vários de nós, principalmente o pessoal do ICE, trava com a administração da universidade. Eu, por exemplo, estudei numa universidade na minha graduação em que 3 reprovações em uma disciplina faziam com que você fosse jubilado da universidade. 3 reprovações. Então, ao tomar a primeira reprovação, a gente se fazia das tripas coração para ser aprovado nela, né? Com o medo de ser jubilado. Tá? E eu tenho aqui, por exemplo, alunos de 2015 matriculados fazendo essa disciplina. Né? Não sei em que pé que eles estão, também não quero acusar ninguém, não estou, né? Querendo fazer nenhum pré-julgamento, mas um aluno que entrou na universidade em 2015 já devia estar trabalhando faz tempo como profissional na área de química. Né? A Nicole está me perguntando se as provas vão ser no horário da aula. Sim, querida, vão ser no horário da aula. Tá? O que a gente pode fazer é estender um pouquinho, dependendo da prova e dependendo da turma. Né? Mas as provas são no horário da disciplina. Né? Eu acho absolutamente abominável marcar minha prova para o sábado à noite ou para o domingo de manhã. Né? Ainda que sábado à noite e domingo de manhã, vocês não têm nenhuma outra atividade, né? Mas tem colegas que marcam a prova para sexta-feira o dia inteiro. Né? E aí, aluno matriculado em alguma disciplina nesse horário é extremamente prejudicado. A gente vai trabalhar nos horários, para nossa sorte, né? A nossa disciplina termina ao meio-dia, então a gente pode invadir aí um pouco a hora do almoço, de tal maneira que a gente
pode dar uma colher de chá, né, em relação a isso, sem nenhum problema. Tá ok? Então, eu gostaria de solicitar a todos vocês que, a partir de hoje, aqui na nossa aula, vocês façam isso. Entrem com o seu nome inteiro, né, no chat e dê o enter. E isso, então, implica que vocês estão presentes, né? Haverão, sim, listas de exercício, mais vinculadas a vocês desenvolverem a aptidão de trabalho, né? Nada que vá valer nota. A nota aqui é a prova, o rendimento na prova, tá ok? Muito bem, está todo mundo colocando o nomezinho aí, muito bem, né? Esse é o plano, eu tenho essa lista, né, dos presentes em função do chat, tá ok? Como eu falei, né, estamos batendo todos os recordes, se bem que para levar ao pé da letra a gente deveria ter aproximadamente 70 ou 80 alunos matriculados na disciplina, né? Para nossa sorte, boa parte do povo vai começando a largar, né? E em algum momento eles voltam a fazer isso, né? Estou aqui, vocês vão dando enter, ele vai aparecendo aqui na minha tela está cheia, desculpe, eu até me perdi o que eu estava falando, mas tá bom. Estava falando da primeira disciplina da área de Química Analítica, né? E não sei se todo mundo já ouviu isso, mas a grande definição de química enquanto ciência é que a química é a ciência que estuda os processos de transformação da matéria, tá ok? Então, todo e qualquer processo de transformação em relação ao estado inicial e estado final, né? Sendo que o estado final não é mais o estado inicial, aconteceu um processo químico, né? Se o processo de transformação aconteceu, mas o material continua sendo o mesmo, então esse é o processo de transformação físico, tá ok? Então, química, formalmente, é a ciência que estuda os processos de transformação. Tem uma brincadeira, né, que nós, os professores de química, fazemos, que o grande processo no qual nós trabalhamos é transformar vocês, estudantes de química, em profissionais da área de química. Esse talvez seja o processo de transformação mais pesado, né, mais importante, no qual a gente se envolve. Mas vários de nós acabam trabalhando dentro da química em estudar diferentes processos. E dentre as variadas áreas da química, a área que envolve a análise quali e quantitativa dos materiais, né, é conhecida como química analítica, tá ok? Então, na área de química analítica, uma sub-área da química, e nessa área a gente desenvolve aptidões e conhecimentos para o estudo sistemático da qualidade e da quantidade dos determinados materiais em um sistema, tá? Dentro desse contexto, é importante que a gente tenha, né, a devida dimensão de que a gente pode trabalhar, né, análises qualitativas e quantitativas, ok? Ou seja, a gente pode fazer análises químicas nas quais a gente consiga dizer qual é a composição do material, e existem análises químicas nas quais a gente consegue dizer, além da composição, o quanto tem daquele material no todo. Tá? Exemplo típico, você pega a água do mar. A água do mar é um material, né, que contém uma quantidade significativa de espécies químicas lá no meio, tá certo? Então, a gente pode só dizer que a água do mar tem, né, a presença de sódio, cloreto, potássio, magnésio e mais
né, nitrato, sulfato e outros metais, né? Ou a gente pode dizer que a água do mar tem 0,5% disso, 3% daquilo, 4% assim, né? Então, essas são as duas grandes finalidades que a gente tem no contexto dessa sub-área da química, né, a química analítica. Do ponto de vista de estudo, ou seja, quando você está fazendo um curso de graduação, né, eu imagino que você já tenha percebido, né, que o curso de graduação ele vai apresentando para você, né, as diferentes disciplinas da área de química num contexto de aumento do grau de complexidade do assunto, né? Então, primeiro vocês estudam a disciplina de química geral, onde vocês aprendem, dentre várias coisas, as propriedades dos elementos químicos e as ligações químicas que permitem a formação dos diferentes compostos. E aí vocês começam a estudar a química orgânica, a química inorgânica, começam a estudar as leis que regem as interações dessas espécies químicas e as energias associadas aos processos de transformação, ou seja, a fisicoquímica, e vocês também começam a estudar as disciplinas que levam em consideração as formas de se analisar essas espécies químicas. E essa aqui é a primeira no contexto, né? Aqui, como eu chamei a atenção de vocês, nós vamos estudar, né, as análises qualitativas, né, que é o laboratório, e várias das coisas que a gente vai fazer para determinar essas análises qualitativas levam em consideração um assunto de extrema importância, que é equilíbrio químico. Porque é a constante de equilíbrio associada ao processo de transformação que permite você entender a formação de produtos pouco solúveis, ou seja, produzir reações com formação de precipitados, por exemplo, né? Então, essa é a disciplina que a gente vai estudar aqui e agora, né? Logicamente, a sua componente experimental não está disponível, vai estar assim que as condições normais de trabalho voltem, né? Então, esse é um contexto muito legal da gente ter em mente, né? Uma vez que a gente estuda, né, as reações químicas qualitativas, e para isso a gente vai desenvolver, como eu chamei a atenção inicialmente, né, aptidões referentes à famosa marcha analítica. Como é que eu faço para determinar a presença de íons alcalinos terrosos, ânions simples, ânions a partir dos halogênios, alguns ânions um pouco mais complicados, íons de metais de transição e por aí consecutivamente, né? A gente vai estar associando isso tudo à questão da constante de equilíbrio, né? Então, essa é a primeira disciplina que a gente estuda. Na sequência, na química analítica, vem a disciplina de análise quantitativa, onde você vai começar a aprender a determinação quantitativa. Você vai aprender como é que você faz para determinar, né, a quantidade de espécies químicas presentes numa amostra. Tá ok? Então, é lógico que você vai aprender de maneira simplória inicialmente, né, com os métodos mais simples, né, tipo titulação, né, e outros procedimentos, gravimetria, e outros procedimentos mais simplórios, né, e depois, no contexto, você vai estudar disciplinas associadas à instrumentação. E aí a gente entra num mundo totalmente novo, que é, né, o século XXI, no qual vocês vão conhecer os mais variados tipos de instrumentos associados a fazer análise química, né? Inclusive para determinar quantidades em nível traço, tá? O que é quantidade em nível traço? Quantidades muito, mas muito pequenininhas de espécies químicas presentes no meio, né? Por exemplo, determinar por algum tipo de metodologia
a presença de algum metabólico associado ao consumo de cocaína, um mês depois que o cara consumiu cocaína. Tá? A gente é, né, capaz de fazer isso hoje, portanto, tomem, né, todo o cuidado na próxima vez que vocês forem tomar um copo de cerveja, porque a gente hoje consegue determinar metabólitos associados ao consumo, né, de determinadas espécies químicas dias, semanas após o acontecimento. Tá, ok? Realmente é fantástico. E essa é uma das áreas mais bonitas que a gente tem da química, né? Porque desenvolver metodologias de análise realmente é um dos carros-chefe, né, que a gente tem à disposição, né, para trabalhar em termos de pesquisa. Tá, ok? Então, esse é mais ou menos o contexto do conjunto de assuntos que vocês vão trabalhar por toda, né, a sua vida no curso de graduação em Química, né? Sendo que esse aqui é o primeiro contato com o qual vocês vão ter. Para a gente estudar, né, a famosa marcha analítica, ou seja, determinar de que maneira o equilíbrio químico, né, a constante de equilíbrio é importante nos processos de transformação, a gente precisa primeiro aprender, né, a ter uma visão geral de comportamento de uma das entidades mais importantes que existem na química, que é a solução, né? Ou seja, na hora que você pega um material que está, um sólido dissolvido num soluto, um sólido dissolvido num solvente, perdão, né, o sólido é o soluto, né? Que propriedades tem essa espécie, que modelos determinam, né, a existência dessa entidade, tá certo? Quais são as suas principais características, né, de que maneira fatores diferenciados afetam essas características e propriedades, tá certo? Então, o nosso primeiro assunto a ser tratado aqui diz respeito especificamente a essa questão, a questão envolvendo, né, as propriedades de uma solução, ok? E aí eu vou tomar a liberdade de apresentar para vocês, né, o início, né, da nossa disciplina, formalmente, né? Como eu chamei a atenção, esse é o capítulo 13 do livro do Brown. Esse conjunto de transparências que eu estou apresentando aqui para vocês, ele é baseado no conjunto de ilustrações que tem no capítulo 13 do livro, né? Então, e essa apresentação em PowerPoint aqui, ela está diretamente associada, né, ao fato de que eu sou o professor da disciplina e eles me permitem acessar esse PowerPoint, e quando eu fiz isso, eu assinei um termo de que eu não passaria isso para vocês, né? Então, esse PowerPoint aqui, essa apresentação, não vai estar à disposição de vocês. Mas volto a insistir, né? Essa apresentação, ela está baseada, ou ela é exatamente o conjunto de figuras que está disponível no capítulo do livro, né? Então, está aqui propriedades das soluções, tá ok? A gente tem que lembrar que uma solução é parte de alguma coisa que está presente no nosso dia a dia. Eu acho que a gente mexe com soluções a partir do momento que você conseguir imaginar a sua vida, você está, de alguma maneira, mexendo com soluções. Então, não apenas o processo de dissolução, como várias das coisas que a gente vai ver aqui, são coisas que fazem parte do dia a dia de vocês, ou de cada um de nós, né? E a gente vai reforçar várias dessas coisas e vamos trazer algumas visões diferenciadas, né? Todas elas no sentido de que a gente possa, de alguma maneira, ao fim dessa nossa conversa, montar um modelo na nossa cabeça sobre o que é uma solução.
Na hora que eu entro no laboratório, eu vou lá na prateleira e pego um vidrinho que está escrito solução de NaCl 0,1 mol por litro, eu sei exatamente o quanto tem lá e como é que está aquela espécie química dissolvida naquele solvente. Tá ok? Por um processo de simplicidade pura e simples, né, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando aqui, né, sempre com soluções nas quais o solvente é água, porque isso vai acontecer por todo o nosso, a nossa disciplina, né, principalmente no laboratório. Mas várias dessas coisas que a gente está vendo aqui também se aplicam a outros solventes não aquosos. Tá? É claro que as discussões sobre força iônica, as discussões sobre força ácida e força básica se modificam em função do tipo de solvente, mas várias das mesmas abordagens também são possíveis. Tá ok? Então, vamos lá. A gente inicialmente tem que discutir o processo de dissolução. Uma solução é uma mistura homogênea de soluto, presente em menor quantidade, e de solvente, presente aqui em maior quantidade. Então, quando eu falo de solução, eu estou, por exemplo, imaginando que eu coloco lá na cozinha um copo de água, né, pego um copo, encho com água, e nesse copo eu adiciono uma colher de açúcar. Tá? E se eu pegar com uma colher e mexer, né, essa água com açúcar, até todo o açúcar sumir, tá certo? Eu acabei de fazer uma solução. Né? É uma solução homogênea, porque a gente não discerne os seus componentes, então eu deixo de perceber que eu tenho lá, né, o meu açúcar dissolvido, tá certo? Vendo só uma fase, não só vejo a fase líquida, tá ok? O soluto e o solvente, eles são componentes da solução. E, logicamente, uma solução pode ter mais do que um soluto. Acabei de falar aqui da água do mar. Né? A água do mar tem um monte de coisas dissolvidas. Né? E no processo de preparação de soluções, né, as forças intermoleculares que são as forças importantes. Então, a gente vai dar um peso muito grande em entender como é que se organizam as forças intermoleculares. De que maneira? A primeira delas está associada ao fato de entender as forças intermoleculares que existem no meu soluto isolado, no meu sólido, né? As forças que existem no meu solvente isolado, tá? E depois, que forças vão ser importantes na hora que eu coloco os dois em contato, soluto e solvente. Tá ok? Se a gente pensar no outro lado, né, eu falei aqui da solução de água com açúcar, mas se a gente pensar na solução de água com sal, tá certo? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Né? O meu sal, ele é formalmente Na+, Cl-. Então, eu tenho uma entidade que apresenta uma interação do tipo ligação iônica, né? Que é uma ligação coulombica, puramente eletrostática, entre o íon sódio e o íon cloreto. Tá certo? E é essa espécie química que vai entrar em contato com a água. E o que é a nossa água? Né? A água, basicamente, ela é uma molécula que é um dipolo, acho que todo mundo lembra de já ter, em algum momento, estudado isso. Ela é um dipolo porque ela tem uma parte positiva e uma parte negativa na sua estrutura. Né? Essa parte negativa está diretamente relacionada ao átomo de oxigênio e a parte positiva aos átomos de hidrogênio. Então, né, a gente tem uma interação entre as moléculas de água que são interações do tipo dipolo. E são essas interações que produzem, né, as principais propriedades associadas à molécula de água, ou à espécie química água. Né?
A molécula de água isolada não tem isso, a molécula de água, em contato com outras moléculas, apresenta, por exemplo, fortes interações via ligações de hidrogênio. Então, na hora que eu coloco um soluto, NaCl, por exemplo, em contato com um solvente, água, né, o que acontece com as interações do soluto e com as interações do solvente? Então, isso é parte da ideia desse modelo de solução que a gente quer desenvolver, que a gente quer que vocês tenham na cabeça de vocês. Eu, toda vez, acho que os alunos que já passaram na disciplina comigo devem lembrar que eu insisto nisso, né? Um bom químico, vou fazer aqui um pequeno parênteses, né? Um bom químico, ele consegue desenvolver a ideia na sua cabeça de montar esses planos, né, que eu estou aqui falando, né? De imaginar várias moléculas de água no espaço, como é que essas moléculas de água interagem umas com as outras, imaginar o NaCl, o sólido NaCl, de que maneira o I ou Na+ interage com vários íons Cl-, e assim consecutivamente. Isso aí a gente estuda lá na química geral, né? De tal maneira que a gente tenha, né, essas ideias montadas na nossa cabeça para desenvolver esse quadro que é de extrema importância, né, da gente ter essa visão mental, né, sobre essas características. Então, está aqui, né? O processo de dissolução envolve entender de que maneira essas forças intermoleculares vão se reorganizar a partir da adição do soluto no solvente. Tá ok? Né? Eu chamei a atenção de vocês de que soluções, elas existem ao nosso redor, né? E a natureza, ela é bastante clara, né, na apresentação de vários exemplos, né? Por exemplo, uma solução que é gasosa, né? O solvente é um gás, o soluto é um gás, eu tenho como exemplo o ar que nos cerca. Você pode tanto trabalhar a ideia de você ter 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de um monte de bagulho, né? Mas isso faz com que, né, esse ar, né, que cerca o nosso planeta seja uma solução. A gente tem exemplo de soluções cuja fase, né, o estado dela é líquido, né, envolvendo o solvente líquido e o soluto em diferentes estados físicos. Então, por exemplo, né, uma solução de oxigênio dissolvido em água, né, e, graças a Deus, os peixinhos agradecem, né, porque é esse oxigênio que eles respiram, né? Então, eu tenho o gás dissolvido em líquido. O líquido dissolvido em líquido está muito na moda, o nosso álcool, 70%, né? Hoje em dia, todo mundo tem um vidrinho de álcool na bolsa ao sair de casa, porque o álcool 70%, ele é bactericida, germicida, né? Ou seja, ele é importante, né, no combate à pandemia que nós estamos vivendo. E é uma mistura de líquido com líquido. A mistura de sólido com soluto no solvente líquido é sal na água, seja sal de cozinha, seja açúcar, etc., né? Então, eu tenho um sólido dissolvido. E eu tenho várias soluções chamadas de sólidas, nas quais eu posso ter um sólido como solvente e um gás como soluto. Isso aqui são exemplos muito específicos, né? Por exemplo, hidrogênio em paládio, né? Que é uma forma de catálise bastante conhecida para reações de hidrogenação, né? Eu posso ter um solvente sólido com soluto líquido. Isso aqui é a formação desse material, mercúrio e prata, né? Em que forma um material sólido, né? Que durante muitos e muitos anos foi bastante usado em
dentística, né, como material para obturação de dente, né, e eu posso ter um sólido dissolvido no sólido, que é, por exemplo, dissolver prata em ouro, ou dissolver cobre em níquel, ou dissolver metais, né, de uma maneira geral, de tal forma que o seu material continua sólido, mas você tem misturas de diferentes sólidos, né? Praticamente a gente não tem mais hoje ouro puro, né? Você tem ouro apresentado em diferentes quilates, né? E o número de quilate implica na quantidade ou no grau de pureza do seu ouro em função da presença de outros metais, tá ok? Isso aqui são só exemplos, né, de soluções que a gente encontra no nosso dia a dia, né? É claro que eu dei aqui exemplos muito específicos, né? Como eu chamei a atenção, você tem inúmeros outros exemplos, né? E lembrando sempre que essa solução que é formada, ela é uma solução na qual você não detecta, né, diferença de fase, você só tem uma fase, essa fase é homogênea, né, do soluto dissolvido no solvente, tá? E aí eu vou deixar isso aqui para a gente começar formalmente a nossa conversa na semana que vem, né? Porque eu vou precisar desse exemplo, né? Principalmente discutir esse exemplo, considerar o NaCl dissolvendo-se em água, né? Então eu vou deixar para a gente conversar isso aqui na nossa próxima aula, né? De tal maneira que a gente, então, tenha a possibilidade de entender isto, né? Eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês, né, quando a gente coloca o cloreto de sódio em água, né, a parte positiva com o íon cloreto, a parte negativa da água com o íon sódio. E é assim que se dá a solubilização do sólido. E gradualmente você vai tendo a dissolução do cristal como um todo, né? Tem vários desses filmes, mas vários deles, né? Como a água dissolve o sal, né? Então você tem a água, a parte negativa e a parte positiva, né? Oxigênios e hidrogênios, e cada um deles interage de maneira diferenciada com o cloreto de sódio, tá certo? Então, os hidrogênios, a parte positiva, interage, né, com a parte negativa, ou seja, com os íons cloreto na estrutura, né? No caso do cloreto de sódio, eu também tenho o dipolo, né? Cloreto e sódio. Então, você vai tendo essas interações que vão ser diferenciadas, né? E a cada uma dessas interações é possível de você imaginar que você vai retirando essas espécies da estrutura do sólido e vai, assim, promovendo a dissolução. Logicamente, quando eu, então, penso na minha solução, eu não mais tenho os meus íons cloreto e os meus íons sódio na estrutura do sólido. Eles passam a estar agora na estrutura da solução, cada um deles interagindo com moléculas de água, mas de uma maneira específica, tá ok? Então, essa é a principal forma, né, de interação que leva a essa solução, tá? Então, é isso, né? Como eu falei, né,
dissolução de sólidos, se vocês entrarem no YouTube e colocarem essa palavra, vai aparecer um caminhão, né, de vídeos que mostram, né, diferentes filmes mostrando, né, a grande maioria deles em inglês, mas sempre é possível de encontrar alguma coisa em português, né? Aliás, você já deve ter percebido a importância da gente aprender inglês aqui na universidade, né? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguém quer se manifestar sobre alguma coisa? Né? Então, o que a gente vai fazer a partir da nossa próxima aula, nós vamos entender esse processo de dissolução, quais são as forças associadas a esse processo, intermoleculares, as forças que se quebram em cada uma das minhas espécies, as forças que se formam, né, na minha nova espécie, para entender esse balanço de energia associado ao processo e começar a entender as propriedades associadas a cada uma dessas entidades dentro do meu processo, de tal forma que a gente possa, então, elencar um conjunto, né, de ações que sejam importantes, não apenas para esse entendimento, mas também para o entendimento de como diferentes fatores podem associar essas relações. Tá ok? A gente vai parando por aqui hoje. Tá, peraí, deixa eu ler aqui. O Gabriel está perguntando, Gabriel Fracetti, professor, você irá mandar alguma lista de exercícios para a gente estudar ou é para usar as do livro mesmo? Não, eu particularmente vou sugerir a vocês estudarem o capítulo 13, por exemplo, esse que a gente está começando a estudar aqui, e irem para os exercícios do capítulo 13, né, e fazerem aqueles exercícios do capítulo 13, né, estando eu à disposição para ajudá-los no que for possível. Eu não vou passar listas de exercício. A professora Rosana, quando ela for disponibilizar o conjunto de coisas que vocês vão estudar, ela vai tratar e trabalhar isso com vocês, né, de acordo com as formas com as quais ela costumeiramente desenvolve. Mas no meu caso em particular, eu não passo lista de exercício, é para vocês fazerem as do capítulo 13 do livro do Brown, né? Relembrando, não sei se todos estavam aqui presentes, na página da nossa disciplina eu coloquei lá o cronograma da disciplina e também coloquei uma cópia em PDF do livro texto que a gente vai usar. Eu peço, por favor, para vocês fazerem uso comedido desse livro, ou seja, que vocês não saiam por aí passando esse livro para todo mundo, tá certo? Porque isso é passível de crime, o que eu estou fazendo, né? Porque esse livro é um material o qual não é permitido tirar cópia Xerox, né? Ou cópia PDF para disponibilizar para os estudantes, né? Esse livro está à venda nas principais livrarias, por um preço que é um absurdo, né? Então, por favor, façam o melhor uso possível desse material, né? E, a partir da nossa próxima aula, eu vou colocando aos poucos outros materiais para a gente ir estudando de acordo com as coisas que a gente está vendo. Esse vídeo e outros vídeos que eu tenho, que eu vou passar para vocês, eu não vou colocar isso porque, como eu disse, vocês baixam isso na internet, né? É só entrar no YouTube com as palavras-chave mais importantes. Tá ok? Mais algum comentário, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Então, eu gostaria de ir encerrando o nosso trabalho de hoje, dizendo um obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir, convidá-los a estar presente na nossa próxima aula, depois de amanhã, quarta-feira, às 10 horas, tá? E já
deixando aqui o nosso conselho de que é muito importante que vocês acompanhem as aulas lendo, né, o livro, o texto, né, de tal maneira que vocês possam estar em dia, né, com o variado conjunto de assuntos que a gente vai tratar. Tá bom? E se ninguém mais tem nada a comentar, eu agradeço a todos vocês e fica aqui o meu cordial bom dia para todos. Até mais. Até quarta-feira, professor. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada. Bom dia, professor. Obrigada. Obrigada, até a próxima aula. Tchau. Estarei na próxima aula em nome de Jesus. Tchau, bom dia.